1 de Reis, capítulo de número 19, versículo de número 13. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz, diga comigo, uma voz, que dizia: que fazes aqui, Elias? Tome assento em nome de Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos, quero a sua atenção, sobre esse tema. Que fazes aqui, Elias? Observe, os irmãos, que Elias ouve essa voz, e a voz não diz para ele o que fazes ali, mas a voz diz o que fazes aqui. O que me intrigou nesta pergunta, ao longo de tantos anos servindo a Deus, eu em momento algum tive um insight, tive a iluminação, tive o discernimento para compreender por que Deus faz uma pergunta para Elias. Todos nós conhecemos o contexto dessa história. Todos nós sabemos que Elias desafiou os profetas de Azera e os profetas de Baal, e que ele fora para o monte, e ali ele zombou daqueles profetas, porque ele sabia que aqueles profetas não tinham nenhum poder. Era cultura dos cananeus acharem que Baal era o Deus da chuva, o Deus da terra, mas Elias não aceitava isso. Deus levanta ele como o Tisbita ou Tesbita de Gileade ou de Galaade, e ele surge no cenário assim de uma forma repentina, que o texto do capítulo de número 17, exatamente 17, e sucedeu então Elias, o Tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor. Ele surge assim. De repente surge esse homem. Enfrenta os 450 profetas, vocês conhecem, eu não posso me deter no aspecto formador da história, mas vocês já conhecem, porque senão o tempo não vai nos permitir. E depois de ele clamar e Deus mandar fogo, os profetas são mortos, e diz que a notícia chega a Jezabel. Quem está acompanhando esta novela por uma emissora de TV, Jezabel, sabe que aquela mulher foi uma das piores mulheres da história da Bíblia. Eu cheguei a ouvir um pregador aqui mesmo nesse altar dizer que Jezabel era tão terrível que já os demônios não entravam nela, ela que entrava nos demônios. Uma mulher terrível, matou muita gente. Vocês estão acompanhando pela novela, se estão assistindo, obviamente. Então, nesse contexto, quando Elias, no final do capítulo 18, em especial, no final do capítulo 18, há uma expressão que eu considero fundamental para a vida, não apenas do profeta, mas para a minha vida e para a sua vida. Pois o texto diz assim: e a mão do Senhor estava sobre Elias, o qual cingiu os lombos e veio correndo perante Acabe até a entrada de Israel. Então, o que o texto está dizendo? Que a mão do Senhor estava sobre Elias. Você crê que Deus está com as suas mãos estendidas sobre você? Irmãos, estar debaixo das mãos de Deus não indica que você não vai ter problema.
Estar debaixo da mão de Deus não indica que você vai ter ataques. Não indica que você vai ser afrontado, confrontado. Não indica que Satanás não vá atuar contra a sua vida. Então, a mão do Senhor estava sobre ele e ele veio até Acabe. Acabe, por sua vez, que era um homem que era dominado por Jezabel, que era a responsável pelo culto de adoração a Baal, diz que Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como matara totalmente, é assim que diz o texto, os profetas à espada, os profetas de Baal. Nesse contexto, Jezabel, como não tinha Zap, e-mail, Gmail, redes sociais, Facebook, ela manda uma mensagem para Elias. E a mensagem dizia o seguinte: assim me façam os deuses, e outro tanto, se de certo, amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a de um deles. Em outras palavras, você matou os profetas hoje. Amanhã, pela manhã, eu te mato. Se você recebesse uma notícia dessa na sua casa, o que você faria? Você fugiria? Você pedia proteção? Você se esconderia em um lugar que não fosse procurado? Então diz a Bíblia que vendo ele, se levantou. E ele, quando a Bíblia diz que vendo ele, não fala que ele ouviu, ele recebeu alguma coisa possivelmente escrita. E levantou-se para escapar com vida. E se foi e veio a Berseba, que é Judá, e deixou ali o seu moço. Aí começa uma trajetória de Elias de fuga. Queiram ou não aceitar o fato, alguns autores chegam a dizer que Elias não fugiu de Jezabel. Não é a leitura que alguns outros fazem, dos quais eu me incluo. O que vendo ele, se levantou e para escapar com vida se foi e veio a Berseba, que é Judá, e deixou ali o seu moço. E se foi ao deserto, caminho de um dia. Então Elias andou um dia inteiro e ali se assentou debaixo de um zimbro. E aquela pressão de que ia morrer, que ia ser morto, e ele já sabendo que Acabe tinha matado vários outros colegas dele, companheiros dele, embora Obadias tenha protegido alguns, dando-lhe pão e água, mas alguns morreram. Então ele se assentou debaixo do zimbro e disse: já basta, diga comigo, já basta. Já basta, eu não quero mais. Já basta ao Senhor. Tome a minha vida agora, que eu não sou melhor do que os meus pais. Então, naquele momento, deitou, dormiu, tirou-lhe um sono, e Deus, por sua infinita bondade e misericórdia, envia um anjo. E esse anjo vai lá e toca nele. E diz: levanta-te e come. Ele deve ter levantado meio que sonolento, olhou a cabeceira, havia um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Olha o que Deus fez. Deus mandou pão e água. E Deus nesta noite quer mandar pão e água para a sua vida. O pão fala da palavra, a água fala do mover do Espírito Santo. Sem a palavra de Deus você não vai a lugar algum. E sem o poder do Espírito Santo você não vai a lugar algum. A sua vida será de um fugitivo errante, buscando escapar. E por mais que você tente escapar sem pão e sem água, você não terá condição de se enfrentar. Imagina enfrentar uma mulher tal qual Jezabel. E olhou a sua cabeceira, viu, e aí comeu e bebeu, mas a depressão de Elias era tamanha que ele voltou a deitar. Então o anjo do Senhor
tornou a segunda vez, tocou nele e disse: levanta-te, porque muito comprido te será o caminho. Irmãos, eu queria dizer uma palavra introdutória para vocês, que nós não podemos traçar os nossos caminhos de acordo com as nossas vontades, ou seguir os nossos projetos ou pensamentos achando que o que eu penso, o que está na minha cabeça é o que eu vou fazer. Deus não trabalha assim. O reino de Deus não é regido pelo meu achismo. O reino de Deus é quando Deus fala assim: levanta-te, come, porque muito comprido te será o teu caminho. Ou seja, Deus não está brincando. Se Deus falou que o caminho será cumprido, Ele tem que fazer isso. Então diz a Bíblia que Ele levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, havia um elemento espiritual, o Russell inclusive fala sobre isso, um elemento espiritual naquela comida, que fez ele caminhar 40 dias. Você imagina, 40 dias caminhando, ele deve ter ido para muito longe, não tem a menor dúvida. Para fugir de Jezabel, ele foi andando muito longe, até Horebe, o monte de Deus. E ali é quando ele entra numa caverna, e passa ali uma noite. Diz o texto que ele passou a noite, e aí veio a palavra do Senhor a ele, naquele primeiro momento, e disse: que fazes aqui, Elias? Eu vou começar desse ponto, para a gente considerar algumas observações que, na minha visão, é importante a gente entender. Em primeiro lugar, eu vou dividir essa minha pregação em 3 partes. Primeiro, as considerações equivocadas acerca da pergunta de Deus. E a minha tese seria o seguinte: se Deus fez uma pergunta para Elias, Deus não sabia a resposta? Se Deus sabe o que você pensa antes de pensar, se Deus sabe o que se forma na sua cabeça antes de se formar, basta você ensaiar qualquer coisa que Deus já está lendo tua mente, Deus já sabe tudo. Porque Deus então pergunta para Elias. Então eu queria, na minha mente, pela madrugada, eu falei: meu Deus, por que o Senhor pergunta se o Senhor tinha resposta? Será que Deus se esqueceu de Elias? Então me vieram algumas considerações que eu queria compartilhar com vocês. Porque esta pergunta não é uma pergunta comum. Não é uma pergunta para alguém que tinha ou que estava com uma depressão, acometido de um medo, de um pavor, e agora Deus não consegue fazer a leitura de um coração cuja mente estava totalmente turbada. Seria isso. Então, em primeiro lugar, eu quero considerar com vocês as considerações equivocadas acerca da pergunta de Deus. Que fazes aqui, Elias? Se não estivesse escrita por 2 vezes, eu não estaria trazendo para vocês essas considerações. Primeira consideração equivocada. Será que Deus não sabia o que Elias estava fazendo na caverna? Será que Deus não sabia? Para Deus perguntar isso para ele? Sim ou não? Sabia ou não sabia? Mas por que Deus então pergunta? Que fazes aqui, Elias? Será que Deus não sabia que estava aqui, Elias estava fazendo a caverna? Então isso é uma consideração equivocada de que Deus não sabia. Sabe por quê? Porque no Salmo de número 44, versículo 21, vai nos dizer assim: porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois Ele sabe os segredos do coração. O que a irmã está pensando, o que o irmão está pensando, o que está aí dentro da sua cabeça, dentro do seu coração, Deus sabe o que você está pensando exatamente neste momento, Ele sabe. Então essa consideração é equivocada. A segunda consideração: é possível que o Deus tenha tido um surto de amnésia e esqueceu de Elias. Lembrem-se de que são considerações equivocadas.
Então Deus teve um surto de amnésia e se esqueceu de Elias. E alguém vai dizer, pastor, Deus se esqueceu de mim. Que eu estou numa prova, eu oro, Deus não me responde, eu peço, jejuo, faço, aconteço, Deus se esqueceu de mim. Olha o que a minha Bíblia vai dizer no livro do profeta Isaías, no capítulo de número 49, versículo 15. Deus diz assim, porventura pode uma mulher se esquecer tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre. Mas ainda que esta se esquecesse dele, do filho que gerou, contudo eu não me esquecerei de ti. Diga comigo, Deus não se esqueceu de mim? Então essa consideração é a segunda consideração equivocada de que Deus teve um surto de amnésia, esqueceu de Elias, esqueceu da situação de Elias e Deus não sabia. Então Deus pergunta, o que é que você está fazendo aqui, Elias? Deus não teve um surto de amnésia, porque a Bíblia vai nos dizer que o Senhor não se esquece de nós. Ainda que você ache que Deus que se esqueceu de você, Deus lembra de você a cada instante, a cada segundo. Deus olha para você, Deus vê você, Deus se lembra de você. Deus está cuidando de você. Terceira consideração é que Deus perdeu a sua onisciência e Deus já não sabe. O que é a onisciência, pastor? É a faculdade de saber todas as coisas e saber tudo. Deus sabe todas as coisas. Então, mas por que Deus então pergunta para Elias, pastor? Seria o fato de que Deus tenha perdido a sua onisciência e já não sabia mais e pergunta para Elias, Elias, que fazes aqui? Aí nós vamos para a Bíblia. A Bíblia vai dizer no Salmo 139, versículo de número 2, tu conheces o meu assentar, tu conheces o meu levantar, de longe entendes os meus pensamentos. Deus está lá no céu e está sabendo que você está pensando aqui, sentada na cadeira da Assembleia de Deus Betel. Deus já está sabendo tudo. Como então ele não saberia o que Elias estava fazendo ali? Mas por que, pastor, Deus pergunta para Elias, que fazes aqui, Elias? Será que Deus estava dormindo? Na hora que Elias entrou na caverna, Deus teve um cochilo. Deus estava cansado. Aí descansou naquele momento e teve um cochilo. E Elias entrou e Deus não viu. E agora Deus pergunta, Elias, o que você está fazendo aqui? Em quarto lugar, a quarta consideração equivocada. Deus estava dormindo na hora que Elias entrou na caverna? A nossa resposta é não. Por que não, pastor? Porque o Salmo de número 121, os versos 4 e 5, vai nos dizer, eis que não tosquenejará e nem dormitará o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. Ele não está dormindo. Você pode até dormir, mas Ele está acordado e velando por você. Mas pastor, por que então Deus pergunta o que faz aqui Elias? Não seria o caso então de Deus não estar mais interessado em ajudar Elias em sua missão? E Deus disse, já estou cansado de Elias. Não quero mais Elias. Deixa ele fazer o que ele quer. E Elias, diante das suas circunstâncias, ele esconde-se numa caverna. Mas veio a resposta, ou melhor, a pergunta de Deus, ainda sem resposta. Que fazes aqui, Elias? A quinta consideração equivocada. Será que Deus não tinha mais interesse em ajudar Elias em sua missão? Reportando-nos ao texto do profeta Isaías, no capítulo de número 41, versículo 13. Nós vamos encontrar o texto dizendo assim, porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Por vezes nós nos sentimos assim, Deus não está mais me ajudando, eu não estou conseguindo a minha libertação, eu não estou conseguindo o sucesso, eu não estou conseguindo essa prosperidade que a televisão prega, o que está acontecendo comigo?
E aí Deus vai dizer assim: eis que eu te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, Carmen, que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo. Não temas que eu te ajudo, eu te ajudo. Eu te ajudo, eu te ajudo. Eu te tomo pela tua mão direita e te ajudo. Deus está dizendo, eu te ajudo. Você, Deus naquele momento não estava esse interesse de ajudar, muito pelo contrário, Ele quer ajudar a gente nessas horas. É nessas horas que Deus vai lá e diz assim: olha, eu sou teu Deus, não tema, eu vou te ajudar a sair desse problema, eu vou te ajudar a sair dessa crise, eu vou te ajudar a sair desse marasmo, dessa pasmaceira, eu vou te ajudar a sair desse imbróglio, eu vou te ajudar a sair desta caverna. Mas a pergunta continuava: que fazes aqui, Elias? E a sexta consideração equivocada: será que Deus tinha mudado a sua vontade em relação a Elias? Às vezes nós achamos, será que Deus ainda é o mesmo para mim? Às vezes nós mudamos e achamos que Deus mudou. Na verdade, fomos nós quem mudamos, que Deus é imutável. E quando eu penso nisso, não tem como não nos remeter a Tiago capítulo 1, versículo 17. Deus não é aquela pessoa que dá e tira, que dá e tira. Deus não fica brincando com a gente de ministério. Deus não fica brincando com cargos. Dá e tira, dá e tira. Deus não brinca com a sua obra. Deus não brinca com a sua execução. Deus não brinca com os seus projetos. Deus é um Deus de responsabilidade total. Mas, pastor, será que Deus não tinha mudado a sua vontade em relação a Elias? Agora ele já tinha outro, já estava nos planos dele, Eliseu, assim como nos planos de Saul estava Davi. Não! Mas mesmo que Deus tenha recusado a Saul, ele reinou 40 anos. Quando Davi entrou, reinou também 40 anos. E quando Salomão entrou, reinou também 40 anos. Isso significa que Deus dá oportunidades iguais para cada homem. Você pode ser Saul, Davi ou Salomão, mas todos têm oportunidades iguais. Quem entendeu isso, dá um glória a Deus. A Bíblia vai nos responder esta pergunta em Tiago 1,17. Toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Deus não varia como a gente varia de humor, como a gente varia de decisão, como a gente varia de responsabilidade. O Deus não muda. Deus é o mesmo ontem, é hoje e será mesmo eternamente o mesmo Deus. Levante a tua mão e adore a Ele nesta noite. Ele é o mesmo Deus. Ele é o mesmo Deus. Não é porque Elias estava fracassado, não é porque Elias se sentia abatido, arrasado, que Deus fala: você não me serve mais. Eu não quero mais você. Deus não é como o homem. Deus não expulsa, Deus não refuta, Deus não rejeita. Deus acolhe, Deus abraça, Deus ajuda, Deus dá força, Deus dá coragem, Deus dá ânimo. Deus faz a pessoa realizar aquilo que Ele determinou. Rasher de compras teve Adai. Que fazes aqui, Elias? Será que Deus tinha mudado a sua vontade em relação a Elias? A sétima consideração equivocada sobre esse texto. Que faz aqui, Elias? Será que Deus se arrependeu de investir em Elias? Ora, será que Deus se arrependeu? Elias entrou ali, sentindo tão mal. Essa mulher vai me matar? Então agora eu estou bem longe dela, até chegar alguém aqui, ninguém aqui me conhece nessa caverna. Está vindo uma caverna tenebrosa, eu jamais entraria numa caverna, eu tenho medo de cobra, eu tenho medo de aranha, eu tenho medo de animal rasteiro. É ruim de eu entrar numa caverna. Eu vejo esses filmes aí que parece aqueles camaradas andando no meio do mato com cobra, eu já fico com medo do filme. Imagina eu entrar numa caverna. Teria medo total, mas ele entrou. A Bíblia não faz registro desses fatos, mas imagina dentro de uma caverna.
Será que Deus se arrependeu de continuar investindo em Elias? Talvez você não invista em mim, talvez eu não invista em você, mas Deus continua investindo em nós. Deus continua investindo em nós. Talvez ninguém mais acredite em você, talvez ninguém dê nada para você, talvez você, para muitos, não tem chance, mas Deus manda te dizer, é Ele que dá a chance. Ashergon plastergue avas. Assim diz o Senhor, a tua chance ainda está aberta. Novercaste que ramante osuricai. Deus está dizendo, você tem uma chance, Ele está te dando. Olha o que diz a Bíblia, em Números 23 e 19. Em resposta a esta pergunta, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria, ou falaria e não confirmaria. Achargom plastai. Deus está confirmando o seu coração, dizendo, se foi eu mesmo quem te escolhi, e ainda que ninguém observa isso, está chegando a hora de eu te levantar, e você vai frutificar, você vai dar fruto, porque o meu nome ainda será glorificado na tua vida. Me compras dúvidas nai. Xergomanar yakase. Deus está dizendo, não pensem que eu te abandonei, porque eu sou o teu Deus que te tomo pela tua mão direita. Ainda que você seja destro, ainda que você seja ambidestro, Deus te toma pela tua mão direita, porque Deus quer que teu caminho também seja igual à tua mão direita, o lado direito, o lado do teu coração. Ou melhor, o lado da tua ação. Às vezes nós agimos por emoção e nós agimos por razão. O coração precisa ser trabalhado, mas a ação precisa ser mobilizada. É momento de mobilizar. O Espírito de Deus disse, que faz aqui, Elias? Aquela voz. E aí nós vimos as considerações equivocadas. Mas em segundo lugar, a gente pode considerar, dentro dessa pergunta, outro tipo de resposta. As considerações improváveis sobre a ótica do profeta. Talvez pela nossa ótica, nós podemos ter algumas considerações improváveis de achar que temos o direito de abandonar aquilo que Deus nos incumbiu, de levar avante a obra que Ele nos designou, de cumprir o ministério que Ele nos entregou. E eu estou falando isso com muita responsabilidade, porque eu não trouxe aqui nenhuma mensagem preparada para A ou para B ou para C. Eu trouxe a mensagem que Deus me deu para o meu coração. Quais são essas considerações improváveis? Primeira, achar que Deus o abandonaria na hora mais difícil da sua vida. Isso é uma consideração improvável. Talvez sobre a ótica de Elias, ele possa, ninguém está afirmando isso aqui, estar dizendo, Deus me abandonou na hora mais difícil da minha vida. Quantas e quantas pessoas na Bíblia enfrentaram momentos difíceis e se sentiu abandonadas? Como, por exemplo, o apóstolo Paulo em 2 de Timóteo, no capítulo 4, os versos 16 e 17. Paulo expressa isso a Timóteo, e ele diz assim, ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que coisa terrível é a gente se sentir desamparado, na hora que você mais precisa, na hora que você está abatido, na hora que a depressão vem, que você entra dentro da sua caverna, não tem ninguém para conversar,
não tem ninguém para te ajudar, não tem ninguém para te dar uma palavra, e você está ali deprimido, sentindo uma angústia no peito, uma dor no coração, e disse: todos me abandonaram, ninguém me mandou uma mensagem, ninguém me disse uma palavra de ânimo, ninguém me disse: vai lá nessa tua força, meu irmão, ninguém falou nada. Aí você vai dizer como Paulo: ninguém me assistiu, antes todos me desampararam. Esse sentimento faz a gente achar que estamos abandonados na hora mais difícil, porque todos nós que ousamos colocar a cruz sobre os ombros e fazer o caminho da Via Crucis, haveremos de enfrentar o nosso Calvário. E o que fazer quando chegar lá, pastor? Aí o apóstolo Paulo vai dizer: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. Que isto lhes não seja imputado. Olha o carinho do apóstolo. Não lhes seja imputado. Que isso não, vocês não levem isso em consideração. Mas aí, no versículo 17, ele vai expressar o que Elias, o que eu, você e nós poderíamos dizer. Mas o Senhor me assistiu e me fortaleceu, para que por mim fosse cumprida a pregação a todos os gentios, e eu fiquei livre da boca do leão. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Às vezes nós nos sentimos abandonados, desprezados, lançados fora do contexto daquilo que Deus nos chamou, do nosso ministério, e a gente fala assim: pois todos me abandonaram, ninguém me assistiu na hora mais difícil. Aí o Senhor vem, o Espírito Santo vem, mas diz assim: mas eu estou aí, ô Paulo Afonso, ô Roberto, ô Manuel, ô Judas, ô Joaquim, ô Maria, olha, o Senhor está aí no seu coração. Mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me, para que por mim fosse cumprida a pregação e todos os gentios a ouvissem. Então o Senhor está se assistindo na hora que você imagina que Ele não está. Pastor, como é que eu vou saber, pastor? Se você está resistindo até agora, é porque Ele está te dando força, senão você já tinha caído. Senão tu já estava na boca do leão, o leão já tinha te tragado, porque 1 de Pedro capítulo 5, versículo 7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. E o versículo 8 vai dizer: vigiai e sede sóbrios, porque o vosso adversário anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O leão nunca brama para atacar uma pessoa, pelo contrário, ele fica quietinho, ele fica a favor, ele fica contra o vento. Se o vento está batendo para cá, ele fica do lado de lá, ele ataca a presa ao contrário do vento. O vento vem nessa direção, o leão vai para outra direção, ele não fica a favor do vento, senão o vento vai levar o cheiro do leão para a presa, para a ovelha vai sentir, vai fugir, então ele vai na contramão, ele vem contra o vento. E sabe o que Deus está me dizendo aqui agora, nesse momento? Enquanto os ventos do Espírito Santo estão te empurrando para cima, está mandando você prosseguir, está mandando você continuar. Olha, o inimigo está vindo contra o vento, mas ele não pode, porque o vento é símbolo do Espírito Santo, e quando o Espírito Santo assopra, ninguém pode deter. A Bíblia diz em Atos capítulo 2, que estavam todos reunidos, de repente veio do céu um vento e um som, como se fosse de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e foram vistas línguas como que repartidas de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles, e eles falavam em línguas estranhas. Naquele momento o Espírito Santo veio, o inimigo veio contrário ao vento, dizendo assim: eu vou destruir esse evangelho, Jesus ressuscitou, mas esses homens não vão permanecer vivos, esses homens não vão continuar. Pois bem, o Espírito Santo foi lá e fortaleceu. Deus está dizendo para mim aqui agora: olha, sabe de uma coisa? Ainda que você acha que essa tua situação vai piorar, e se ela piorar, você está indo numa direção, e essa direção que você está indo é a direção do vento. O inimigo já está de boca aberta te esperando. Aí vem o Senhor e vai dizer assim: olha, não se preocupe, porque quando o vento vem, é porque eu estou chegando junto. Eu estou chegando junto. Eu estou chegando junto. Deus está chegando junto aí com você. Oh, quem está sentindo Deus aqui nesta noite? Machergo, Manassúbia, Xereguevas, de compras. Deus não te deixou desamparado.
nem abandonado na hora mais difícil. A segunda consideração improvável à luz do profeta é achar que Deus não se importa com o nosso cansaço, com a nossa depressão e com as nossas angústias. Que Deus deixa a gente ser atingido por esses três elementos terríveis. Parece que tem hora que você quer jogar a toalha antes de terminar a luta. Eu já vi lutador jogar a toalha no primeiro round. Ele chegou, o segundo, quando viu que ele não tinha mais pique, levou um direito, ele caiu já. Na hora, antes de começar o segundo round, o responsável jogou a toalha, encerrou, e o outro saiu vencedor. No reino de Deus, ninguém joga a toalha. Receba isso aí. Ninguém vai jogar a toalha. Olha o que Deus está falando aqui. Tu, porém, vai até o fim. Vai até o fim. Tu não resistiu até o sangue ainda. Vai até o fim. Porque eu estou contigo nas horas boas, nas horas ruins e na batalha travada. Eu estou lá, eu estou lá. Eu travei junto com você. Ninguém vai te derrubar. Segunda consideração: achar que Deus não se importa com o nosso cansaço, depressão. O profeta Isaías, no capítulo 40, ele vai nos dizer assim, versículos 28 a 31. Não sabes, não ouviste, que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga. É inescrutável o seu entendimento. Dá força ao cansado, versículo 29. E multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Aí ele faz uma antítese quando diz: os jovens se cansarão e fatigarão, os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Olha que Deus maravilhoso. Os moços podem correr e cansar, mas às vezes o velho, cheio do Espírito Santo, continua caminhando. Eu ainda vou ver muito moço cansado na minha vida. E ainda vou passar à frente de muitos deles dizendo: você está cansado? Acompanha o velhinho aqui, ó. Vamos lá, rapaz, vem comigo. Não aguento mais, pastor. Aguenta, rapaz, eu aguento. Eu já passei dos 60. Vem comigo. Sabe por quê? Porque a Bíblia está dizendo isso, que Deus se importa com o nosso cansaço, com a nossa depressão, com as nossas angústias. Você não sofre sozinha, Ele está lá te dando força. A terceira consideração improvável do profeta ao entrar na caverna é achar que a crise nunca vai nos atingir quando estamos debaixo da mão de Deus. Pastor, eu estou numa mais, estou numa boa, pastor. A mão de Deus está sobre mim. É ruim de vir crise, hein? Eu estou sobre as ondas. Eu estou nadando numa boa, pastor. Crise não chega aqui não, porque eu estou andando sem crises, debaixo da mão de Deus. Olha o que diz Filipenses no capítulo 4, versículo 12. Nós às vezes só falamos isso quando está tudo bem. Quando está tudo mal, a gente murmura, a gente reclama, a gente joga a conversa fora. A gente fica fazendo a pregação do eu, a pregação da depressão, da angústia. Eu estou mal, eu estou isso, eu estou aquilo. O diabo está dizendo isso, fala mesmo. Aí você vai para o seu colega de trabalho: ih, rapaz, eu estou me sentindo tão mal, eu estou tão ruim, eu não tenho mais força. O diabo, isso, vai pregando sobre você mesmo. E, irmãos, a hora que você mudar o disco, a hora que você mudar o CD, a hora que você mudar o pendrive, olha, eu não estou assim dessa forma. Sabe por quê? Porque eu sei que mesmo debaixo da mão de Deus eu posso sofrer, mas o Senhor estará comigo todos os dias. Olha o que diz a Bíblia. Paulo chega a dizer assim: se estar abatido, Filipenses 4:12, se está abatido,
e sei também ter em abundância. Em toda maneira, em todas as coisas, estou instruído. Eu estou instruído a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Paulo está dizendo, já estou instruído nisso. E outra coisa, eu sei estar sim. Nós ainda, quem sabe, não aprendemos a estar assim. Porque na hora que vem a provação, a gente não sabe. A hora que vem uma pressão, a gente quer desistir de tudo. Qualquer coisa, a gente muda o rumo da prosa. Será que é isso? Deus está dizendo aqui, por sua palavra, Paulo diz, eu sei estar abatido. Eu sei ter em abundância. Para mim, ter abundância ou estar abatido é a mesma coisa, porque eu tenho plena consciência disso e tenho plena consciência daquilo. Ou seja, não são estas coisas que me fazem melhor, não são estas coisas que me fazem pior. O que me faz melhor é estar em Cristo, e o que me faz pior não existe, porque eu estou nele. Eu estou instruído. A melhor instrução não é a gente conhecer de amar teologia, de soteriologia, de eclesiologia, de escatologia. A melhor instrução é saber ter fartura e saber ter abundância e também a padecer necessidade. Se a gente não aprendeu a isso, essa coisa, você vai ter que passar pelo processo. Porque se Deus quer te forjar, vai ser forjado no forno e não no forno de padaria. Deus vai te formar no forno. Deus vai te forjar no forno. Tem muita gente que acha que ser pastor é como pão de padaria. Bota a massa e puxa 15 minutos depois, já sai o pão. Não, é um processo. Se você não souber enfrentar a escassez, tu não está pronto para enfrentar a abundância. Se não sabe que a época das vacas magras é uma grande oportunidade para a gente ajuntar trigo, você vai ter problema quando chegar a fome. Deus está dizendo para mim, Paulo Afonso, alerta as pessoas, alerta alguns. Aqui, a vida não se resume no momento em que estamos vivendo, não. Pode ser um bom momento, mas lá na frente um mau momento pode te dar um adeus. E aí? Você está instruído? Você sabe? Eu sei, disse Paulo. Eu queria ter essa consciência de Paulo e não permitir que qualquer coisa abale a gente. Tem gente que fica assim, ó, sendo abalado, falta instrução. Tem gente que está assim, balançando, falta ter consciência. Tem gente que está assim, balançando, falta saber o lado bom e o lado ruim. As vacas magras e as vacas gordas. Ou corrigindo as vacas gordas e as vacas magras. Porque nessa época você tem trigo. Comece a armazenar trigo, porque vai faltar um dia. Assim diz o Senhor. Comece a guardar o trigo nos momentos de fartura para o enfrentamento dos dias de escassez. Isto chama-se instrução que Deus dá para você garantir os seus dias melhores e não piores. Deus não te chamou para ser um homem que anda de acordo com as ondas. Não, Deus te chamou para você se estabelecer, para ser um vaso. Terceira consideração do profeta Elias, é que achar que a crise nunca vai nos atingir quando estamos debaixo da mão de Deus. O fato de você ser crente não te isenta de crises. Quem está entendido disso aí, diga glória a Deus. Quarta consideração. Aí Elias, quando ouve a voz, que fazes aqui, Elias? Fala, Senhor, é o seguinte, matei os profetas, e agora essa mulher quer me matar. E se eu morrer, Senhor, quem vai dar consecução ao trabalho? Quem vai dar seguimento, Senhor? Quem vai? Então, Senhor, eu li o texto para vocês. Já basta. Sim ou não?
já basta, eu não quero mais. Estou entregando o meu ministério de profeta. Quarta coisa, quarta consideração improvável do profeta entrar numa caverna, é acharmos que podemos escolher a hora de parar a nossa atividade ministerial. Você não ouviu? Vou repetir. A quarta consideração improvável do profeta Elias é ele achar que ele poderia escolher a hora de parar com a sua atividade ministerial. Você não está num circo. Você não está num picadeiro. Você não está numa escola secular. Você não está num show de humor. Você não está assistindo um espetáculo da Broadway. Você não está assistindo a um filme. Você está no reino de Deus. Escute isso. João capítulo 21, versículos 2 e 3. Estavam juntos Pedro, Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era da Galileia, filho de Zebedeu, e outros 2 discípulos, total de 5, versículo de número 21. Aí Pedro disse assim: ô colegas, é o seguinte, ó, estou mudando o rumo da prosa, vou pescar. Esse negócio de evangelho, esse negócio de ser discípulo, para mim já chegou ao fim, estou indo embora. Aí os discípulos, vou pescar, vou voltar à minha vida de pescador. É assim que diz o original. Aí os discípulos que estavam com ele disseram assim: vamos nós também. Vamos nós também. Vamos nós também. Vou pescar. Vamos nós contigo. E foram e subiram logo para o barco. Todo mundo. Aí o texto vai terminar dizendo assim: e naquela noite nada apanharam. Repita comigo. Só para quem tomou café hoje. Para quem almoçou. Sabe o que eu quero profetizar para você? Você não vai ganhar nada, não vai apanhar nada se tu abandonar o teu ministério. Nada. Não vai somar nada. Não vai receber nada. Não vai ganhar nada. Não vai desfrutar nada. Assim diz o Senhor. O nada vai ser representante da sua história, da sua vida. Pô, nada dá certo. Nada eu consigo. Nada eu posso. Tudo vai acontecer. Porque a plenitude do nada vai invadir seu ser. Nada. Escute isso. A gente pensa que a gente pode manipular o reino de Deus assim. Na hora que eu bem entendo. Você recebeu uma unção, vou jogar a toalha. Joga para tu ver. Abandona! Meu gabinete é aberto para ouvir tuas lágrimas de sofrimento um dia. Vai lá, tente fazer isso. Quando Pedro falou isso, Jesus já sabia. Ficou esperando ele lá, com peixe, com brasa, com pão. Depois, Pedro, vem cá ter uma conversa particular comigo, Pedro. Senta aqui, vem cá. Ô, meu amigo, senta aqui, está tudo bem com você? Tá tudo bem mesmo? E aí, Pedro? Como é que foi? Conseguiu algum peixe? Ah, Senhor, a noite toda não pescamos nada. Sem Jesus, você não é nada. E quando se abandona o ministério, a plenitude do nada se instaura. Escute isso que eu estou falando. Eu não programei escrever isso aqui. Eu estou dando o que Deus está mandando dizer. A plenitude do nada vai te circuncidar. Começa a dar tudo errado, porque você vai ver que a coisa não é por aí. E foi o que aconteceu com Elias. Veio um vendaval, veio um vento, veio um terremoto, depois veio um fogo. Eu acho que quando veio o fogo ele se lembrou: caramba, eu me lembrei que uma vez eu clamei fogo e veio, matei 50 homens. Depois chamei fogo, veio de novo, matou mais 50 capitães.
Depois marchei, pedi fogo, Deus mandou. E agora eu não consigo nem paz para mim? Com tanta autoridade de mandar fogo. Se és homem de Deus, desça daí. E ele disse, se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti os teus 50. Na mesma hora veio fogo do céu. Não é fogo. Fogo da onde? Elias passou por uma expressão, passou por um problema, passou por uma dificuldade. E agora ele se lembra. Se lembrou do vento que varreu. Se lembrou também do terremoto. Aquilo tudo foi uma mensagem de Deus para ele. Embora alguém venha dizer que é uma ilação, mas é uma ilação abençoada, porque ali representa etapas da história da vida humana. E a última coisa, pastor, quais são as considerações improváveis do profeta? Achar que é melhor entregar os nossos cargos e ministério quando estamos em situação de adversidade. Se você conhece alguém assim, diga para essa pessoa o que Deus disse para Daniel. Daniel estava velhinho, com mais de 80 anos. Teve um uma ação espiritual que o deixou abatido totalmente. E o Senhor vem para ele, lá em Daniel 12, 13, e diz assim, tu, porém, vai até o fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança nos fins dos dias. Ou seja, isso aqui não é brincadeira de toma lá da cá, de bem me quer, mal me quer, de você faz o que quer porque você quer. Não é querer, aqui não tem querer. Aqui só tem uma coisa chamada obediência. Aqui não é querer, é obedecer. Quem está entendendo o recado? Quem está entendendo o mistério? E pastor, qual a última consideração do profeta ao entrar na caverna? É acharmos que estamos sozinhos nas nossas batalhas. Em João 16 e 32, Jesus diz, eis que chega a hora, e já se aproxima, em que vocês serão dispersos, cada um para a sua parte, e me deixareis só. Jesus disse isso. Imagina você que mora no Mutuapira. E me deixareis só. Aí Jesus fala assim, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Diga comigo assim, o Pai está comigo. O Pai está comigo. Então você não está sozinho em determinadas batalhas da vida, achando que Deus deixa você é o Deus dará. Esse Deus dará não é o Deus que eu conheço, porque o Deus que eu conheço, Ele assiste, Ele conforta, Ele fala, Ele usa, Ele levanta, Ele abate, Ele dá graça, tira graça, Ele faz acontecer. Eu vou parar aqui, cada hora. Mas a sétima coisa, sétima consideração improvável do profeta, achar que entre viver o que nos resta e morrer pelo que já fizemos, é melhor morrer pelo que nos resta. Olha, não sei se você entendeu isso, mas deixa eu tentar passar isso para vocês. Às vezes nós achamos que até com a idade avançada, ou as circunstâncias da vida, falando assim, o que eu já fiz já está bom a beça. Agora o que me resta, eu prefiro morrer. Porque o que eu já fiz, já carimba meu passaporte para o céu. O que eu já fiz, já me dá o galardão. O que eu já fiz, foi muita coisa. Se eu for contar tudo isso, vou levar um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana. Então, às vezes nós temos essa consideração improvável. Achar que entre viver para ir até o fim e morrer pelo que nos resta, nós fazemos a opção de morrer. Aí fica um monte de crente, desculpem, perdão pelo que eu vou dizer aqui agora. Me perdoem, quem vai me perdoar antes? Perdoam? Um monte de crente bobão
dizendo assim: eu quero morrer. Ai, Senhor, me leva, Senhor, me leva. Daqui a pouco está falando línguas estranhas. Se tu me cantas, tu me levas, 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 me leva. Eu quero morrer, Senhor. Ai, Jesus, eu quero morrer. Ai, me mata, Jesus, deixa eu morrer. Deixa de ser bobo. Deixa de ser bobo. Deus não está atendendo aos seus caprichos pessoais. Deus não vai atender seu capricho, meu irmão, minha irmã. Porque eu já fiz para a obra de Deus, já está bom a beça. E se o Senhor me levar agora, eu tenho certeza que Ele vai me dar uma coroa, nem que seja de espinho, mas eu vou ganhar no céu. Aleluia, Jesus, me leva. O que nos resta é o que? Viver ou morrer. Aí Paulo vai aos Filipenses e diz assim: de ambos os lados estou em aperto. Você está em aperto? Tem alguém em aperto aqui? Não precisa levantar a mão não. Você está com aperto? Só faz assim, ó. Eu sei que é você. Está em aperto? Eu tenho desejo de partir e estar com Cristo. Porque ainda, isto é muito melhor. Mas quem que não acha que é melhor? É só um doido que não acha. Vixe! Você acha que viver aqui está bom? Assalto, morte, crise política, social, econômica, problema de todo desemprego. Isso não te dá substância para você pedir a morte. Sabe por quê? Mas de ambos os lados estão em aperto. Tendo desejo de partir, está com Cristo. Estar com Cristo é melhor. Eu quero isso. Você quer? Aí Paulo disse assim: mas julgo mais necessário, por amor de vocês, ficar na carne. A quem você ama que te prende aqui? Se você não ama a tua vida, ame a vida da tua esposa. Ame a vida do teu filho. Ame o teu Deus. Tu está pensando que Deus vai abrir exceção no céu só porque você é de Betel? Eu vou falar com ele, que foi o pastor Paulo Afonso, que me pediu para falar com ele, para ele abrir e quebrar meu galho e me levar logo, porque eu não aguento, pastor, eu não aguento mais. Paulo disse assim: eu estou um aperto tremendo de todos os lados. Eu quero ir embora, mas também tem que ficar. E ele diz assim: e tendo esta confiança, sei que ficarei. Olha só a decisão dele. Sei que ficarei e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e o gozo da fé. Porque a fé é que nos faz ganhar batalhas. É a fé que nos impulsiona para frente. É a fé que dá substância para a gente encarar o capeta e dizer para ele: sai da minha frente, Satanás! Sai da minha frente, Satanás! Paulo diz: tendo esta confiança, sei que ficarei e permanecerei com todos vós para proveito vosso e gozo da fé. Para quê? Para que isso, Paulo? Você não tem desejo de partir? Não, mas eu tenho que ficar. Para que a vossa glória cresça por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Paulo disse: eu quero visitar vocês de novo e quero ver vocês cheios de glória. Por isso que eu prefiro ficar mais um pouco aqui. Por isso que eu ainda tenho que ficar aqui. Porque eu vou abortar esse projeto de querer morrer. Eu vou riscar do meu mapa. Eu vou riscar do meu YouTube a minha mensagem: eu quero morrer. Pare com isso, meu irmão. Queira viver, porque a vida é o dom que Deus te deu. Aplauda o Senhor com alegria. Terceira consideração, não vai dar para falar hoje. As principais lições que Deus está nos ensinando ao profeta. Que fazes aqui, Elias? Só vou dar uma de palhinha para vocês.
indica que Deus não estava perguntando isto a Elias porque ele não sabia. Não é porque ele não sabia. Mas ele queria realinhar o comportamento de Elias ao seu projeto. Deus, às vezes, tem que nos realinhar ao nosso projeto. E por conta disso, Deus pergunta, sabe por quê? Quando a gente para pensar, o que fazes aquele? O que eu vou responder para ele se ele já sabe tudo? Então abra teu coração e fale para Deus a verdade. Pare de mentir para você mesmo. Pare de se auto-enganar. Achar que você vai fazer isso, ninguém vai estar vendo. Que Deus não está vendo. Deus sabe tudo, Deus planeja, Deus sabe todos os seus projetos. Então Deus está querendo é que nesse momento você faça uma autoconfissão. Diga, Senhor, eu estou aqui. O Senhor bem sabe por que eu estou aqui. Mas já que o Senhor quer que eu confesse, para eu concordar com o Senhor, eu estou aqui, porque eu acho que já acabou. Não dá mais. É isso. Aí Deus vai dizer assim, muito bom, meu filho. Eu gostei. Deus ama a sinceridade. Diga comigo, Deus despreza a falsidade. Quantas pessoas sorriram para mim, aqui na Betel, e me apunhalaram pelas costas. Ô, pastor! Me apunhalaram. Quantas pessoas fizeram isso? São incontáveis. No entanto, com tudo isso, eu estou de pé. Estou de pé. Traições, decepções. Mas Deus me perguntou, o que você faz aqui, Elias? Quando você confessa, Senhor, eu estou aqui, porque eu me acho um fracassado. Porque eu acho que essa mulher vai me matar mesmo. Porque eu acho que não vai dar. Aí Deus fala assim, Pois bem, não é você que decide isso. Sou eu. Não é você, irmã. Não é você, meu irmão, com todo respeito a você. Não é você que vai decidir nada. Se você decidir, vai quebrar a cara. Tome essa sua decisão. Aí Deus pergunta de novo, que fazes aqui, Elias? Deus estava dizendo assim, olha, você está em descompasso com o propósito que eu estabeleci para você. Realinhe o seu comportamento. Realinhe a sua atitude. Realinhe a sua direção. E sabe o que vai fazer? Você vai lá na casa de Jeú, vai ungí-lo. Vai na casa de Azael, vai ungí-lo. E já que você está querendo subir, vou te dar uma chance. Já prepara logo o seu sucessor. Vai lá e unge Eliseu em seu lugar. Mas não é agora. Vai ter um tempo. No tempo certo. No tempo que eu determinei, eu vou cumprir o meu projeto na sua vida. Quem entendeu o recado de Deus nesta noite? Lamento não poder concluir, irmãos. Mas tudo que foi dito aqui foi uma revelação de Deus para a minha vida. Tudo que eu disse aqui é uma revelação para você. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu tenho plena consciência de que eu entreguei uma mensagem de Deus para vocês. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu não estou preocupado com semântica, com eloquência, com esquema. Eu estou preocupado é que você compreenda o recado de Deus. O que você está fazendo aqui? Fique de pé. Que fazes aqui, Elias?